Não, dá uma salva de palmas a Jesus aí. Ai, pra lá com essa confusão, meu Deus do céu. Amém. Eu quero que você leia então, já que começou desse jeito, eu vou contar até 3, você lê. 1, 2, 3. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: para de confusão. Amém, exatamente. Nós temos que parar de confusão. Uma coisa muito importante e interessante: Deus é Deus de confusão, sim ou não? Sim ou não? Não, Deus não é Deus de confusão. Pastor, prova. Você não me vem desafiar não, que eu vou te provar. Abra aí a Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. 1 Coríntios 14, 33. Olha só o que a palavra de Deus diz: pois Deus não é Deus de, em outras versões, confusão, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Ou seja, Deus não é Deus de desordem, Deus não é Deus de confusão. Então eu quero te falar que, de fato, depois de hoje, tem algumas coisas que estavam confusas na tua vida, e esse negócio vai parar, vai sair da tua vida em nome de Jesus. Tem alguém que crê nisso aqui em nome de Jesus? Amém? Se você quer anotar uma frase, anote assim, ó: a desordem gera perdas. A desordem gera perdas. Quando você deixa as coisas desorganizadas, você começa a ver coisas se perdendo na sua vida. E a gente precisa entender que a vida do justo é como a aurora ao meio-dia, que vai caminhando até se tornar dia perfeito. Tem alguém aqui que é justo diante de Deus? Tem alguém? A palavra de Deus diz que nós somos justos pela fé. Tem alguém que crê aqui em nome de Jesus? Crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então você é justo. Então entenda, a palavra de Deus diz que a caminhada do justo, nós, é como a aurora ao meio-dia, que vai crescendo até se tornar dia perfeito. Então você é justo, e a sua vida, ela tem que crescer em nome de Jesus. Amém ou não? Fala assim: fala. Cansei de andar para trás. Amém ou não? Amém. Nós temos que parar com esse negócio. Eu jogo futevôlei e ontem, mais uma vez, acabou dando a lógica. Quem viu lá nos stories. Tá aqui meu irmão aqui do futevôlei aqui. Seja bem-vindo, meu irmão, glória a Deus. Ontem acabou dando a lógica, eu joguei lá um campeonato de futevôlei. Aí fui campeão do campeonato de futevôlei. Uma benção, é bom demais. Aí tem um amigo meu que ele foi quem me ensinou a jogar futevôlei. Ele é chamado de Caio, né? O nome dele é Caio, mas chamam ele no futebol de Siri, porque ele parece um sirizinho na areia assim, ele fica andando para um lado para o outro, é muito rápido, Caio Siri, é craque de futebol. Mas deixa eu te falar, chega desse negócio de ficar andando para o lado, viu, queridos? Em nome de Jesus, é tempo de você andar para frente. É tempo de você progredir, é tempo de você avançar em nome de Jesus, porque aqueles que confiam no Senhor voarão alto como águias. Você confia no teu Deus, acredite, é tempo de você progredir em nome de Jesus. A questão é que a gente fica aceitando algumas coisas. Cuidado com o que você aceita. Você deveria se inconformar com algumas coisas, porque a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você experimentar a vontade de Deus, a primeira coisa que tem que acontecer com você é parar de se conformar com algumas coisas na tua vida. Ah, não, mas é assim mesmo, eu nasci assim, eu vou viver assim. Gabriela, credo, em nome de Jesus. Olha só, anota essa frase aí, vou falar um monte de frase hoje. Vai ser uns tiros de canhão assim para você, puf. Aí você anota: você não é obrigado a ser quem você sempre foi. Amém ou não? Você não é obrigado a ser quem você sempre foi. Amém ou não? Ontem eu fui campeão lá no esporte. Só que eu passei muito tempo nesse esporte sendo chamado de pangaré. Acho que não precisava de tanta risada assim também, né? Dá para conter um pouco mais, né? Por quê? Porque nesse esporte, esse esporte é de dupla. Então quem joga muito, joga muito, é chamado de cavalo. Por quê? Carrega o outro. Entendeu? Então quando você quer elogiar alguém dentro desse esporte, você fala: ah, rapaz, você é cavalo demais. Olha o jeito de elogiar alguém. Estranho, né? Mas é, cada esporte é desse jeito. Aí, quem joga muito é cavalo.
E quem joga nada é chamado de pangaré, que é o cavalo mais nada a ver. Então eu passei muito tempo sendo pangaré, muito tempo. Gente, eu não conseguia ficar em pé na quadra. Eu ia fazer uma coisa, eu caía, desengolçado. Eu tenho umas pernas muito longas, uns braços muito longos. Então colocava um apelido em mim, os endemoniados. Eu falava, está repreendido em nome de Jesus. Fui jogar no parque, aí um cara lá muito gaiato. Eu vou falar, vou dar munição para vocês. Aí eu estava lá jogando, e ele falou assim, esse bicho parece um avatar. Eu falei, é o Satanás da tua vida. Avatar. Vamos fazer uma oração agora para apagar isso da sua mente. Em nome... Não era para ter falado, eu acho que não era para ter falado isso. Hã? Não, o pastor Avatar está repreendido, viu, desviado. Então, só que eu era ruim demais, mas muito ruim. Gente, eu pensava que eu ia jogar a bola para lá, eu colocava o meu corpo para lá, eu colocava intenção para lá, só que quando eu batia na bola, ela ia para lá. Eu falava, essa bola tem vida própria. Eu falei, como é que pode? Eu era muito ruim. Só que deixa eu te falar um negócio, eu não sou obrigado a ser quem eu sempre fui. Então teve uma hora que eu cansei de ser ruim e acabei ficando bom. Dê uma salva de palmas a Jesus. Porque isso aí fala da tua vida. Quando você cansar dessa miséria que você está vivendo, você vai ver outra coisa. Quando você cansar desse casamento nada a ver, o teu casamento, esse casamento aí, não tem que mudar de casamento não. É esse casamento aí. Que teve uns irmãos que falaram assim, que pastor, termina a frase. Olha que... Oh, Senhor, livra-me, Deus. Gente, em nome de Jesus. Esse casamento aí vai ficar bom quando você cansar de um casamento ruim. Sabe, a tua vida financeira, essa miséria em nome de Jesus, ela vai sair da tua vida quando você disser para você mesmo que isso não é para você e você quer viver a vontade de Deus. Então quando você decide viver algo novo, de fato você vive. Primeiro você precisa se inconformar com o que você está vivendo. Só que aí, Deus não é Deus de confusão. Onde que a gente leu isso? Que Deus não é Deus de confusão. Onde que a gente leu, gente? Na Bíblia. Sabe onde é que foi? 1 Coríntios capítulo 14, 33. Anota isso. Agora, sabe o que diz? Na mesma carta, no mesmo livro, 1 Coríntios. Lá no versículo 1, 27. Abre aí, Breno. 1, 27. Gente, eu estou com o meu relógio dourado. Quem lembra o que significa esse relógio? Não, tá falhando aqui. O culto da confusão está repreendido. É um desafio falar disso, é um desafio, tá? Então esse relógio aqui lembra do propósito. Já é o tempo em nossas vidas, amém? Então não esquece disso não. Amém. Amém. Agora sim. Vocês estão me ouvindo? O que diz, Breno? Tá, abriu aqui, ó. Mas Deus escolhe os que não... Cadê? Os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar. Em outra... Eu tenho que ver qual é a minha versão aqui. Não está anotada a versão. Mas em outra versão fala, para confundir os sábios e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Em uma versão fala, cadê? É essa mesmo. Confundir e confundir. Então, na mesma carta, está falando que Deus não é Deus de confusão. Mas a Bíblia fala que Deus pega as coisas que não são para confundir os que são. Pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então, parece confusão. Deus não é Deus de confusão, mas Ele pega algumas coisas para confundir. Eu quero que você entenda 3 coisas. Nós vamos falar de 3 coisas hoje. Nós vamos falar de quando Deus confunde. Amém ou não? Nós vamos falar de quando o inimigo confunde. E nós vamos falar de quando nossos inimigos são confundidos. Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 11. Se você prestar atenção hoje no que Deus tem para falar com você, é provável que você vai ser abençoado.
toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Eu não sei se você sabe, mas eu via um tempo, um período, que não tinha esse negócio de fazer curso de inglês. Você não precisava disso. Você imaginava, você ia fazer uma viagem, e aí você chegava lá, estava todo mundo falando a mesma língua que você, aí você ia para um lugar muito distante, e aí você chegava lá, e estava todo mundo tendo uma conversa e você entendia tudo. É algo maravilhoso. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos para fazer teologia, e eu estudei aqui, né, eu fiz um intensivo de 4 meses, e eu estava crente de que eu já sabia falar inglês. 4 meses estudando, né? Aí eu falei, eu sou praticamente um American boy. Eu falei, eu sei falar inglês demais. E aí eu fui para lá. A minha esposa fala inglês também, só que ela me ama, né? Então eu acho que tinha coisa que eu falava, tentava falar inglês, falava em outra língua, e ela fingia, me fazia acreditar, eu acho que eu estava falando certo, sei lá. Eu sei que eu cheguei lá, falando, achando que eu falava. E eu lembro quando eu fui falar com um Maury, o nome dele, um pastor lá, que é o diretor da escola. Estava conversando sobre um assunto teológico, muito profundo. E eu elaborei uma super pergunta para fazer para ele. Eu falei, agora eu quero ver ele responder isso aqui agora. Ah, ele está achando que ele é quem? Aí eu falei, pastor, seguinte. Aí fiz a pergunta. Aí ele ficou olhando para minha cara assim. Falei, não. Aí eu fiz a pergunta de novo. Ele, what? Eu fiz a pergunta 3 vezes. Eu não lembro qual era a pergunta agora. Não vou ficar gastando meu inglês também aqui não. Né? Porque agora eu já sei falar um pouco. I believe I can fly. Aí, ó. Então, ele perguntou para a pessoa que estava do meu lado, que era um brasileiro que de fato falava inglês. O que ele está falando? Eu falei, como pode um cara crescido não entende a língua dele? Aí depois eu descobri que eu não estava falando a língua dele. Eu achava que estava falando a língua dele. Mas em um tempo, na história da humanidade, todo mundo falava a mesma língua. E aqui está contando um pouco dessa história. Próximo. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia! Isso aí é uma coisa que a gente deveria falar um pouco mais no nosso meio, né? Quando a gente quisesse falar alguma coisa. Eia! Dá para a gente instalar isso. Ó, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Próximo. E disseram, essa versão também, né, cada hora uma versão vai ficar boa para cada coisa. Fique em paz, pode deixar. E depois disseram, venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome ficará famoso. O nome de quem? Fala, deles, fala. O nome deles. O nosso nome ficará famoso. E não seremos espalhados por toda a terra. Próximo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse, se como um só povo, quantos povos? Não, fala com fé, quantos povos? Um só, como um só povo, que fala a mesma língua, começaram a fazer isso, nada do que planejam fazer será impossível para eles. Entenderam? Se como um só povo e tendo a mesma maneira de falar, eles decidirem fazer algo, nada será impossível para eles. Isso é importante você saber. Próximo. Volta. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Quem é casado aqui? Amém. Deixa eu te falar algo. A palavra de Deus diz que Deus derrama a bênção onde há unidade. É provável que na sua casa coisas não estão acontecendo ainda, porque não há unidade de coração, não há unidade de pensamento, não há unidade de fala.
Eu quero te dizer algo e eu quero te lembrar. O próprio Deus diz que quando há unidade em um propósito, tudo se torna possível. Então, pega essa chave hoje em nome de Jesus. O que você decidir que vai viver na sua casa, com a sua família, no seu casamento, na sua história. Se você tiver em unidade, você e essa outra pessoa bonita que está aí do seu lado, se tiver unidade no que vocês estão fazendo, de fato nada será impossível para vocês. Amém ou não? Então cuidado quando você decide fazer algo. Tem um casal que eu não vou falar. Mas eles passaram por um momento muito difícil. Muito difícil. E eles tinham o costume de fazer coisas sem unidade. Esse casal está aqui, eu não posso dar detalhes. Mas eles faziam muitas coisas sem a concordância do outro. Deu certo ou não deu? Enquanto eles estavam fazendo isso, não deu. A partir do momento que eles se converteram, e se converteram também um ao outro, é notável como a atmosfera começa a mudar. Deixa eu te lembrar de algo. O Pai é nosso. Amém ou não? Amém ou não? O Pai é nosso. O pão é nosso. Para com essa loucura de querer fazer as coisas sozinho. Deus não te chamou para andar sozinho. Inclusive, a igreja de Cristo na terra, ela é chamada de corpo de Cristo. Deixa eu te lembrar, ninguém chama uma mão de corpo se ela está sozinha. Agora, quando uma mão é vista sendo parte de um corpo, é natural a gente dizer aquilo ali é um corpo. Agora, uma mão sozinha, ela só é uma mão. E deixa eu te lembrar de algo, um membro fora do corpo não tem vida. Amém ou não? Amém ou não? Quem aqui acredita que a igreja é o corpo de Cristo? Deixa eu te falar algo. Fique no corpo, entre em unidade, porque Deus derrama a bênção onde há unidade. Dê uma salva de palmas a Jesus. Só um lembrete. Próximo. Agora sim, Breno. Venham, desçamos e confundamos. Venham e façam. E Deus está chamando. Pode ser Jesus, o Espírito Santo e os anjos. Mas o próprio Deus fala: venham, desçamos e o que, queridos? Não, repete agora, lê aqui em nome de Jesus. Ó. 1, 2, 3, lê. Confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Próximo. Isso parece muito o que acontece em casamento às vezes. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. O que aconteceu com a obra? Parou. Entenda isso, a obra parou porque Deus trouxe confusão. Amém ou não? Amém. Fala assim, ó, fala com a sua boca. Confusão é o antídoto de toda realização. Quando Deus quis parar um propósito, Ele trouxe confusão para aquele propósito. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é: esse propósito era bom ou ruim? Era bom ou ruim? Então escute isso. Deus só traz confusão para parar propósitos que são maus aos olhos dele. Amém? Qual era o propósito daquela torre? Eles irem até o céu para tornar o nome deles célebre. Em outras versões fala, para tornar o nome deles grandes na terra. Então, a obra que eles estavam fazendo não tinha nada a ver com Deus, mas era para tornar o nome deles grande. E aí Deus falou assim: ei, isso aqui não é bom. Eu vou parar essa obra. E a forma de Deus parar essa obra que não era boa foi trazendo confusão. Pegou ou não? Pegou ou não? Agora, abre aí em Atos capítulo 19. Versículo 23. O apóstolo Paulo está com os discípulos pregando na cidade de Éfeso. E aí ele está pregando e almas estão sendo
convertidas a Jesus, e está tendo salvação, e está tendo libertação, e o evangelho de Deus começa a se expandir, o evangelho de Deus, o reino de Deus começa a crescer naquele lugar, e um avivamento começa a acontecer naquela cidade, e algo poderoso começa a acontecer, porém, alguns planos começam a ser afetados, e em Atos 19, 23 diz assim: naquele tempo houve um grande tumulto, fale tumulto, por causa do caminho. Esse caminho aqui é o caminho do evangelho. Um ourive chamado Demétrio, é isso mesmo? Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis. Isso aqui é a deusa Diana, tá? E que dava muito lucro aos artesãos. Próximo. Reuniu-os com os trabalhadores do mesmo ramo e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, é o apóstolo Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Um grande problema começa a acontecer. O apóstolo Paulo começa a pregar, e aí então eles começam a ver o reino de Deus se manifestando, e milagre acontece, o enfermo é curado, o cativo é liberto, aquele que estava triste fica feliz, e aí o cego começa a enxergar, o surdo começa a ouvir, e o reino de Deus começa a se manifestar. Só que isso causa um grande problema, porque tinha uma galera que ganhava dinheiro com o templo da deusa Diana. Ganhava dinheiro fazendo imagens para vender. Aí essa galera se reúne e causa uma grande confusão. Deixa eu ver se a gente consegue adiantar aqui, ó. Vai pro 28, Breno, por favor. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Próximo. Em pouco tempo houve uma grande confusão. Diga, grande confusão. Grandíssima confusão na cidade. E o povo foi às pressas ao teatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco. Um bom nome para você dar para o seu filho. Companheiros de viagem de Paulo. Uma grande confusão começa a acontecer. E isso começa a impactar a pregação do evangelho. Aqui nesse caso, quem está trazendo essa grande confusão é o inimigo, com o objetivo de parar a pregação do evangelho. Então, Deus ele está fazendo algo bom. Agora quem está fazendo é o próprio Deus. Ou temos dúvida que a pregação do evangelho é algo que vem de Deus? Nenhuma. Amém? Agora é Deus que está impulsionando aquela obra. Aquele propósito é um propósito bom ou um propósito mau? É um propósito bom. Só que quando um propósito bom começa a acontecer, quem traz confusão para parar esse propósito que é bom é o Satanás, o inimigo de nossas vidas. E uma coisa que você precisa entender: tem confusão acontecendo na tua vida? Que sim, na verdade é Deus. Porque provavelmente o propósito não é bom. Agora, tem confusão acontecendo em nossas vidas, que é o próprio Satanás que está trazendo. E isso é para parar todo o propósito que é bom. Agora, como discernir se um propósito é bom ou ruim? A palavra de Deus diz em Oséias 4:6: o meu povo perece por falta de conhecimento. Deixa eu te falar, você está tendo confusão no teu casamento. Casamento é um propósito bom ou ruim? Bom ou ruim, gente? Essa confusão vem do diabo. Cuidado. E tem gente que está certo, achando que o problema que está tendo no casamento é um livramento do próprio Deus, falando: ai meu Deus do céu, esse casamento não é para mim. Mentira.
Casamento é de Deus. Quem fez esse negócio de casamento foi Deus. Família é um negócio que nasceu no coração de Deus. Se está tendo confusão nesse seio, se está tendo confusão nesse ambiente, acredite, é o próprio Satanás. Só que você precisa ter discernimento para entender se um propósito na tua vida é bom ou não. Agora não tem jeito de você fazer isso. Eu queria muito te dar uma receita de bolo aqui. Não dá, não é possível. Não existe uma receita de bolo para isso. Você vai ter que ter intimidade com Deus. Porque por acaso aquele que fez a boca não vai falar? Será que aquele que fez a boca não vai falar, gente? Deus fala ou não? Fala ou não, gente? Esse relógio aqui foi Deus falando com a gente, foi ou não? Quem lembra da história? Deus, ele pode falar com você ou não? Ele pode falar. Agora tem uma forma de você começar a ouvir Deus e entender, começar a discernir a respeito de propósitos, se são bons ou não. Para isso, para a gente finalizar, abra agora em 1 Samuel, no capítulo 14, versículos, a partir do 6. O exército de Israel, ele está em guerra contra seu inimigo. E o inimigo são os filisteus. E está tendo uma guerra e aqueles povos sempre estão se enfrentando. E ali aconteceram várias batalhas. Teve um dia que um homem chamado Jonatas, ele decidiu fazer algo que foi de muita coragem. Vamos ver um pouco e aprender com essa história, para a gente finalizar. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Para quem não sabe, incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus. Amém? Porque a circuncisão era uma marca no corpo dos homens, de todos aqueles que tinham aliança com Deus. Então, na parte você sabe qual é. Não vou precisar ficar falando que tem criança aqui, mas você sabe onde é que era a circuncisão. Qualquer coisa você bota no Google. E aí então todos que tinham aliança com Deus, eles eram circuncidados. Então quando alguém chama um povo de incircuncisos, está querendo dizer aqueles que não têm aliança com Deus. Amém ou não? Amém. Talvez, diga assim, talvez. Olha que engraçado isso. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Sabe o que está acontecendo aqui? Jonatas, ele chama o escudeiro dele e fala assim: vamos no destacamento dos incircuncisos filisteus. Vamos até lá e só vai nós dois. Presta atenção. Só vai nós dois. Olha a fé de Jonatas. Ele falou assim: porque ninguém pode impedir Deus de salvar. E não importa se é com muitos ou com poucos. Se Deus quiser nos salvar, ninguém pode impedir. Ah, se você entender isso. Ah, se você colocar isso no teu coração. Ah, se você pegar isso e decidir viver os sonhos que Deus tem para a tua vida. Tem alguém que acredita que pode viver sonhos com Deus? Tem alguém que acredita que pode viver algo diferente com Deus? Deixa eu te falar algo. Vai em nome de Jesus. Tenha coragem de colocar o pé na água. Tenha coragem de descer do barco. Tenha coragem de fazer alguma coisa nova. Tenha coragem de fazer aquilo que poucos perto de você têm coragem. Ou às vezes ninguém perto de você tem coragem de fazer. Porque se Deus estiver contigo, ninguém pode impedi-lo. Ninguém pode impedi-lo. Eu lembro quando eu estava com câncer. Cadê o pastor Ronaldo? Está ali. Aquele homem ali, aquele Abraão ali, de cabelo branco bonito. Ele sentou do lado da maca do hospital. Quando eu estava com câncer. Já falei isso aqui várias vezes. Com 18 quilos a menos do que eu estou hoje. Deve dar uns 18. Eu estou com 78, eu acho. Eu estava com 60. Dá vontade de se benzer, não dá? Nossa, misericórdia. 18 a menos. Não é a menos de quando eu tinha 20 a mais. É 18 menos de agora. Amém ou não? É por isso que eu creio em milagre demais, gente. Eu lembro do que ele já fez. Eu lembro das coisas tudo. Gente, eu não morri.
Não, glória a Deus aí, eu não morri, eu estou aqui, eu estou vivo, Deus é poderoso, Ele ainda faz milagres. Ah, meu Deus do céu. Se não for para não crer num Deus que faz milagre, é melhor a gente parar e ir para fazer palestras motivacionais. Não, mas o nosso Deus é um Deus de milagres. E eu estava com câncer no sistema linfático, nódulos no corpo, e aí 18 quilos a menos, quase morrendo. E aí aquele cara ali, ele sentado do lado da maca do hospital, lendo a Bíblia com os olhos pegando fogo, ele falava: Deus tem um propósito na tua vida. Era uma coisa estranha, sabe? Parecia que aquele inimigo era grande demais. Parecia que era o exército dos filisteus. E deixa eu te falar, ele não estava com uma igreja lá no quarto do hospital. Não era 100 e poucas pessoas. Era um só. Ai, meu Deus do céu. Ele estava sozinho, crendo sozinho. Deixa eu te falar um negócio. Nessa época, ninguém da minha família cria. Tá vendo ali? Cadê Eduardo? Deve estar arrumando alguma coisa por aí. A gente conhece o diácono Eduardo. Pastora Vanessa, conhece ou não conhece? São meus irmãos. E aí a família toda aqui, ó. Diaconisa, Ana Paula, minha cunhada, a família linda, servindo Jesus. Mas naquela época era só Ronaldo. E nem era pastor Ronaldo ainda, era só o Ronaldo. Mas não importa. Você pode estar sozinho, você pode estar somente com uma pessoa para enfrentar um exército, um grande inimigo, mas se Deus estiver contigo, você já tem a vitória. Para com esse negócio de ficar com esse complexo de inferioridade. Ah, mas eu sou pequeno demais. Ah, mas a minha família, olha só. Mas olha de onde eu vim, olha onde eu moro. Não importa, se Deus estiver contigo, você vai viver milagres. Ah, não, em nome de Jesus. Será que alguém está entendendo isso aqui? Era um grande exército. Os filisteus tinham gigantes naquele povo. É uma doideira. Quem lembra de Golias? Era do exército dos filisteus. E aí Jonatas, ele chama o escudeiro dele. Quantos tinham? Quantos, queridos? E ele fala assim: não conta para ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Aí o escudeiro devia olhar assim: já pode chamar os nossos amigos? Ele falou: não. Vamos lá nós. Porque se Deus quiser nos livrar, ninguém pode impedir. Não importa se a gente é muito ou se a gente é pouco. Se Deus está com a gente já é maioria. Nós venceremos. Ah, não, em nome de Jesus. Ah, se você não está recebendo isso, eu não estou entendendo mais nada. Deus é contigo. Tenha coragem, porque o Senhor dos exércitos vai na tua frente. E quando Deus está com a gente, ah, meu Deus do céu, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Quando Deus está com a gente, quando Ele libera uma palavra na nossa direção, milagres podem se manifestar. E eu quero te falar algo: nós estamos em um tempo de milagre. Ah, não, em nome de Jesus. Tem alguém que crê nisso aqui comigo, em nome de Jesus? Será que você pode dizer glória a Deus? Fala glória a Deus alto aí. Abriu-se um tempo de milagres. Abriu um portal no nosso meio. E coisas do mundo espiritual está vindo para o mundo físico e visível. Ei, não se assuste se começar a aparecer na sua vida aquilo que você sonha. Ai, meu Deus do céu, em nome de Jesus. Nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Olha a estratégia agora, isso é para a tua vida. Próximo. O escudeiro disse: faz tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Aqui tem um ponto que é muito importante. Quer ver começar a acabar as confusões na tua vida? Quer ver você sendo dissipada a confusão do inimigo na tua vida? Para de andar com gente nada a ver. Ah, pastor, mas ela é minha amiga. Amiga, é o Satanás de saia. Larga ela! Eu chamo de diabetes. As dançarinas do diabo.
Não, pastor, mas ele é mó legal. Pô, não tem nada a ver. Ele tem outras 3 mulheres. Mas ele cuida bem da mulher dele. Eu não estou falando para você sair do mundo. Eu só estou falando para o mundo sair de você. Deixa eu te falar algo. Quando o mundo sai de você, tem gente que não vai suportar conviver com você. Amém ou não? Gente, eu jogo uma liga de tênis. Eu sei, dá para ver no shape, né, que é um esportista. Eu jogo tênis, uma liga de tênis. Toda semana eu tenho um jogo com uma pessoa diferente. Você acha que eu peço o currículo da pessoa espiritual para saber se dá para jogar com ela? Deixa eu ver, se você fala língua estranha, prova agora. Um abraço, canderemas. Então vamos entrar na quadra, vamos jogar. Você acha que é assim, gente? É claro que não é. Eu não estou falando que você tem que sair do mundo. Eu não estou falando que você não vai conviver com pessoas. Eu estou falando que você não vai ter contato com pessoas. Eu não estou falando que você só tem que ficar perto de quem é crente. Não, eu estou falando que você deveria pensar o espaço que algumas pessoas têm na tua intimidade. Aí é um problema. Na tua intimidade é um problema. Sabe o que acontece? Tinha um monte de sonho que brotou no teu coração e hoje você não está vivendo porque você está cercado de frouxos covardes. Frouxos covardes. Deixa eu te falar, não conte sonho grande para quem não tem coragem de viver sonhos grandes. Eles vão minar o teu sonho. Eles vão minar a tua vontade. Eles vão minar a tua coragem. A verdade é que você deveria contar muito pouco aquilo que você está querendo fazer. Isso tem uma explicação neurocientífica, tá? Há uma descarga de dopamina. Quando você conta que quer fazer algo muito bom para alguém, quando aquela pessoa ela te elogia por aquele propósito que você falou que quer fazer, vem uma descarga de hormônios que te dão prazer, satisfação. Só daquela pessoa te elogiar porque você disse que quer fazer algo que é bom, que é grande, que é nobre. Aí só o feedback positivo já vem uma recompensa hormonal no teu corpo. E sabe qual é o problema? Para o teu cérebro já aconteceu. Aí ele não te prepara, te condiciona para você de fato realizar aquele sonho. Porque aquela resposta positiva já te deu a sensação de reconhecimento, de realização. E para o teu cérebro já aconteceu. Então pare de contar o que você quer fazer. Conte o que você fez. Não, dê uma salva de palmas a Jesus. Isso é bom. Essa você não percebeu, mas é bom. É bom. Pode ficar em paz. É bom demais. E aí ele vai e conta para o escudeiro dele. Aí o escudeiro responde assim: faz tudo o que tiver na tua mente, porque eu estou contigo. Eu tenho um problema sério demais. Eu casei com uma mulher que é louca. Louca. Aquele louvor que canta, aquela louca, louca, louca. Já viu? Como é que é o nome dessa pastora? Shakira. Estou profetizando, gente. Vocês também não entendem nada. Em parte falamos, em parte profetizamos. Amém ou não? Essa mulher é doida demais. É doida. Teve um dia, queridos, que eu deitei na cama. Deitei na cama. E ela estava do meu lado. E eu assim, vou contar, não vou contar. Vou contar, não vou contar. Vou contar. Ela, o que foi? Eu falei para ela assim: amor, fique em paz, vai dar tudo certo. Quando alguém vai te contar algo, fala assim: ó, calma que vai dar certo. Você já pode preparar. Você prepara que vai vir coisa pesada. Falei: olha, Deus falou que agora está no tempo da gente começar uma igreja. Aquele silêncio ensurdecedor por alguns segundos. E ela falou assim: a gente não tem dinheiro para isso. Na época a gente estava tendo dinheiro para a gente. Você pode ficar em paz. Não estava tão legal. Só que ela falou assim: se Deus falou, vamos. E olha o que aconteceu.
Uma salva de palmas a Jesus. Você precisa ter pessoas do teu lado que têm coragem de viver os sonhos de Deus contigo. Você precisa ter pessoas do teu lado que têm coragem de falar para você assim: vai nessa tua força que vai dar certo. Você precisa ter pessoa do teu lado que te motiva, sabe? Você precisa ter pessoa do teu lado que te encoraja. Você precisa ter pessoa do teu lado que para de olhar para as fraquezas e olha para aquilo que de fato pode acontecer pela fé. Tem um monte de amigo seu que é máquina de raio-x. Só identifica os problemas. Olha para você e fala: mas isso aqui não tá bom. Isso aqui não vai dar. Mas olha só como você é fraco aqui. Olha só como você não tem aquilo ali. Cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com gente que só te impulsiona para se afastar dos sonhos que Deus tem para você. Cuidado com isso. Próximo. Foi do 7 ao 8, o Breno. Amém. Jonatas respondeu: vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Olha a estratégia. Lembra que eu te falei que vai ter hora que a gente vai ter que saber: esse plano, esse propósito é bom ou é ruim? Porque Deus usa a confusão para dissuadir planos que são maus. Agora o inimigo, ele usa a confusão para dissuadir planos que são bons. Você tem que saber se você está envolvido num propósito bom ou ruim. Ou seja, você tem que saber se aquele é de Deus ou não. E tem hora que Deus ele não vai aparecer na sua frente e falar assim: Ana Paula, eu sou Deus, pode ir. Quem sabe que às vezes não acontece assim? É ou não é? A Ana Paula, foi quase um desabafo dela aqui. Ela falou: quase nunca, né? Olha a estratégia para eles verem se um propósito era de Deus ou não. Olha a estratégia. Vamos descer e ir na direção dos soldados, do inimigo. E vamos deixar que eles nos avistem. Olha a estratégia. Próximo. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Entendeu? Vamos deixar, sabe quando você brinca com criança, que você deixa o pé, com o seu filho, você deixa o pé para fora para ele te achar? Sabe? Eles eram igual. Você, vamos até lá na direção deles e vamos deixar que eles avistem a gente. Se eles falarem assim: fiquem aí, não se aproximem que a gente vai até vocês, a gente não vai se mexer, não vamos avançar não. Que aí Deus não está com a gente desse propósito louco não. Próximo. Se porém disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será o sinal, esse será um sinal para nós de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Deixa eu te falar um negócio. Deus vai te dar sinais, não do que Ele está prestes a fazer. Os sinais de Deus são para te mostrar aquilo que Ele já fez. Ah, meu Deus do céu, não dá salva de palmas aí, recebe isso que está acabando. Já me mostraram que acabou o tempo. Presta atenção, ele falou assim: ó, se eles nos chamarem, se eles falarem assim, ó, venham até aqui, isso significa que Deus já os entregou em nossas mãos. Deixa eu te falar um negócio, eles nem tinham lutado ainda, eles nem tinham chegado lá ainda, mas eles sabiam: se Deus nos der um sinal, é porque a gente já venceu. Ai, meu Deus do céu. Próximo. É o 11. Então, os dois disseram, como é que é? Deixaram ver. Se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Próximo. Eles gritaram para Jonatas e o seu escudeiro: subam até aqui. Se é com você, se você que está escondido lá no buraco lá, aí você deixa sair assim só para o inimigo te ver, e eles gritam exatamente no sinal que você tinha colocado, que seria a prova de que Deus te deu a vitória. Imagina o coração de Jonatas e do escudeiro.
Quando eles ouviram Deus falar, foi Deus que falou através deles, né? Os inimigos falaram assim, ó, subam até aqui. Exatamente como eles colocaram. Deixa eu te falar algo. Vai ter hora que Deus não vai falar com você. Você vai ter que ter coragem de sair do teu lugar, começar a andar na direção da promessa. E você, no meio do caminho, tem que estar discernindo os sinais. E Deus sempre dá sinais. Deus sempre dá um sinal. E Ele fará isso na tua vida em nome de Jesus. E olha como é que é engraçado. Eles falam, né? Se eles falarem pra gente vir, pra gente ir até lá, é porque Deus já nos entregou em nossas mãos. Mas sabe como os inimigos falaram isso? Os filisteus, eles falaram assim, ó, subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Eles achando que estavam se saindo bem. Eles achando que iriam assustar aqueles dois homens. Mas na verdade eles estavam caindo na armadilha. E Deus já estava manifestando a vontade dele para aquele povo. E aí então eles vão. Uma lição em vocês, disseram Jonatas. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Próximo. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Olha a estratégia. Próximo. Naquele primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram cerca de 20 homens em uma área com aproximadamente 2 hectares. Próximo. Então, caiu terror. Quantos homens eles mataram? 20. Mas olha o que aconteceu. Então, caiu terror sobre todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Deixa eu te falar algo. Quantos eles mataram? 20. Mas isso surtiu efeito sobre o exército do inimigo todinho. Calma. A vitória não vai vir de uma vez só. Mas você precisa entender que Deus tem uma estratégia para fazer na tua vida. Ele vai fazer você ir conquistando pedaços, conquistando etapas. Só que isso é o plano que vai afetar todo o arraial do teu inimigo. Tem coisa que você acha pequena que está acontecendo, mas calma, é um grande sinal. Eu só fui em um culto. Foi só uma palavra. Não, foi só, eu arrepiei com o louvor. Não, foi só uma cura pequena. Não, foi só um pequeno testemunho. Não, peraí, né? Não vai se resolver tudo. Foi só uma porta que abriu. Calma, Deus está fazendo você vencer parte dos inimigos, mas a tua fama já está correndo no arraial dos inimigos, e eles já estão sabendo que Deus está agindo na tua direção. Deus está agindo. Sabe por que Ele está agindo? Porque Ele é forte. Tem um louvor que diz: o meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, és fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, Deus sempre me amou. Seu Deus é forte, Ele é justo, verdadeiro. Eu não sei qual é a injustiça que você está passando, eu não sei qual é a angústia que você está passando, mas o teu Deus é forte, creia nisso.
Ele não tem pacto com a injustiça, creia nisso. Quando Deus me encontrou na maca de um hospital com câncer, Ele me fez uma promessa. Eu vou te falar, várias coisas apareceram no meio dessa promessa. Mas tem um problema muito sério: quando Deus promete, Ele cumpre. E eu sei que tem gente aqui que tem promessa de Deus. Eu sei que tem gente aqui hoje que ouviu coisas de Deus. Eu sei que tem gente aqui hoje que estava afastado, que estava longe. Sabe, eu sei que tem gente aqui hoje que estava pensando outras coisas. E o Espírito Santo me mostra que tem gente que está com o coração, sabe, como uma chama reacendendo no coração. E está sentindo de novo saudade de Deus, vontade de Deus, querendo se aproximar de Deus. E não quer mais continuar andando segundo a sua força. E não aguenta mais enfrentar alguns desafios e inimigos sozinho. E a verdade é que você está aqui hoje porque no fundo você sabe que o teu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz e amor primeiro. Ele é fiel contigo, Ele é teu amigo. Não importa como você está, fraco e pecador, Deus sempre me amou. Nada pode te afastar do amor de Deus, nem suas fraquezas, nem pecados. Nada pode te afastar do amor dele. Talvez tenha alguma guerra aí que tu tá cansado de enfrentar, velho. Talvez você se envolveu em coisas que você fala, cara, isso não é pra mim. Talvez o Espírito Santo me diz agora que tem gente aqui que está cansado. Ele me fala especificamente de um cansaço. Eu não estou aguentando mais algumas coisas que não saem da minha vida. E parece que tem algumas batalhas que estão durando demais, né? O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele é o teu Deus e que Ele te ama. Ele sempre te amou e nada pode te separar do amor dele. Nada pode te separar do amor dele. Na segunda-feira, eu moro num andar muito alto, é o 29º andar. E a moça que nos ajuda lá em casa, a gente tem uma proximidade muito grande, né? E na segunda-feira foi um feriado, né? Não teve aula, né? Das crianças, foi na segunda mesmo? Foi a segunda, amor? E aí, vai ser difícil falar isso aqui, mas eu vou falar. Aí tava lá os 3 filhos dela, com a Laurinha brincando, e eles desceram. Estavam lá no parquinho do condomínio brincando. Eles foram inventar de subir de escada. Quantos andares, você lembra? É o maior prédio de Brasília. Eu moro no 27º andar, mas tem 2 andares que são de garagem. Ou seja, na verdade eu moro no 29º andar. E as crianças decidiram subir de escada. E eu estava no quarto, saindo do quarto assim. E aí tem um corredor assim na minha casa. Eu saio desse corredor dos quartos, e aí eu entro na sala e eu de frente para a porta da cozinha. Quem conhece lá em casa, que é quase a igreja inteira, que a gente vive lá fazendo coisa.
E aí, os 3 filhos da moça que nos ajuda lá em casa estavam exaustos assim, ó. Ai, e falando, ai, e aí? A gente subiu de escada, eu sei que lá. E eu vi, eles estavam exaustos. Eu acho que eles subiram apostando corrida. Eu procuro a Laura, eu falei, cadê a Laura? Estou de frente para a cozinha. Eu dou um passo para o lado assim, e eu vejo a Laura caída no braço do sofá, de bruços assim. E ela tentava levantar e a perna dela falhava assim, ó. E aí ela conseguiu virar a cabeça. Ela estava branca, mas branca literalmente, os lábios brancos. Gente, foi horrível ver aquilo. Ela não conseguia falar. Ela estava na sala, tendo um troço lá. As crianças na cozinha, a pastora na cozinha, a moça na cozinha, e ela não conseguia chamar por ajuda. E quando eu corri, quando ela me viu com o olho quase fechando, ela falou, pai. Ela só falou, pai. Aí eu corri, peguei ela. E ela fraca, desfalecida, vomitou, começou a vomitar. Gente, foi horrível, de verdade. Foi horrível. Na hora, aquele senso de urgência, eu peguei, chamei a pastora Thaís, levamos água, pega sal e resolveu. Mas depois que ela começou a voltar, ela vomitou 2 vezes. Ela começou a voltar, e graças a Deus se restabeleceu. Eu fui pro meu quarto e eu chorei. Eu falei, meu Deus, a gente precisa de Jesus realmente. Porque tem coisa, querido, que na nossa força não vai dar certo. Imagina se ela começa a ter aquele problema na escada. Imagina, ela poderia ter descido rolando as escadas. 8 anos. Aí vem tudo isso na cabeça do pai. Então deixa eu te falar algo aqui. Na sua força não vai dar certo. Você precisa de Deus. Se Deus não te guardar, se Deus não guardar teus filhos, se Deus não guardar tua família, se Deus não guardar tua casa, você não vai conseguir nas tuas forças. Porque se a gente conseguisse por nós mesmos, não precisaria de um Salvador. Agora, se existe um Salvador, é porque sozinho a gente não ia dar conta. E deixa eu te lembrar, o Salvador, Ele está à tua disposição e Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. E talvez todas as vezes que você se aproxima desse Salvador, todas as vezes que você fala, não, agora a minha vida vai ser com Deus, não, agora eu vou viver dessa forma, não, agora eu quero Jesus. Aí começa a acontecer um monte de confusão. E essas confusões te separam de Deus, te afastam de Deus. Cuidado! Cuidado com as confusões que estão te separando de Deus. Isso vem do inferno. É uma pessoa que se afastou do nosso meio. E quando eu fui falar com ela, eu falei, pô, mas você estava tão animado, você estava tão empolgado, você estava fazendo coisas. O que aconteceu? Falou, pastor, a fulana lá de tal, sabe, não dá não. Ela falou isso. Falei, falaram, e você desistiu de tudo. Cuidado com as confusões que estão te separando das coisas que são de Deus para você. Porque sozinho não dá. Sozinho é pesado demais. Mas a palavra de Deus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tenho uma notícia para te dar.
Tem alívio de Jesus para a tua vida aqui hoje. Quem está precisando de alívio de Jesus? Quem está precisando do alívio de Jesus hoje aqui? Tem alívio de Jesus para você hoje. Se coloque de pé, eu quero orar por você.